Paz do Senhor, irmãos, boa noite. Eu estou um pouquinho rouca, que ontem eu fiz parte do coral das mulheres, tá bom? Então a minha voz está um pouquinho falha, se eu falhar aqui. Tô com o pastor Ronaldo está trazendo uma água para mim aí. Irmãos, eu quero compartilhar com vocês uma palavra, está em Jeremias. Peço para que vocês acompanhem a leitura. Jeremias capítulo 2, são 2 versículos, nós vamos ler o versículo 12 e o 13. Jeremias 2, versículo 12 e 13. Estai atônitos, ó céus, por causa disso, e ficai terrivelmente temerosos. Ficai muito desolados, diz o Senhor, porque o meu povo fez 2 maldades. Abandonaram-me a fonte de águas vivas e cavaram cisternas para si. Cisternas quebradas que não podem armazenar água. Essa é a palavra que eu tenho hoje para ministrar no coração, que o Senhor passou para mim. Passar para a igreja. Manancial ou cisterna é o título dessa mensagem. Hoje eu quero falar um pouquinho sobre relacionamento com Deus. E quando nós falamos de relacionamento com Deus, a Bíblia, de capa a capa, ela mostra para nós o formato de um relacionamento que o Senhor quer. É um relacionamento que ele precisa ter cumplicidade, precisa ter afeto, precisa ter amor. E muitos exemplos aqui na Bíblia, ele até fala que é como se fosse um relacionamento de noiva com um noivo, de pai com filho. É um relacionamento intenso, que precisa ambas as partes estarem envolvidas, estarem com vontade de se relacionar. E muitas vezes, acontecem situações que a gente acaba errando nesse relacionamento, assim como nos nossos relacionamentos pessoais. E o Senhor, ele fala na palavra dele, que ele quer ter esse relacionamento de noiva com noivo, de pai com filho. E eu acho que a maioria de nós aqui já somos casados, já tivemos um relacionamento. E eu queria que vocês lembrassem um pouquinho aí, volta um pouquinho atrás aí, como é que foi o começo do relacionamento de vocês, do casamento? Ah, era tudo mil maravilhas, né? Era só palavra de amor, a pessoa podia ter o defeito que fosse, mas a gente falava só coisas bonitas. Quando eu conheci o meu marido, John Wesley, o John, eu não vou falar aqui o nome da torcida que ele fazia parte, mas o John, ele andava uniformizado, literalmente, eu conheci ele já assim. E eu era apaixonada por ele. Eu lembro que teve uma situação que chegou a ser até engraçada, eu trabalhava ali no centro de São Paulo, aquele monte de moradores de rua, aquela coisa, né? E o John estava me esperando com um manto, que ele falava que ele usava um manto. E estava lá, sentado num banquinho da Praça da República, me esperando com o manto dele, da cabeça aos pés. E eu falei para minha amiga, eu vou ali com o meu namorado, vou lá me encontrar com o meu namorado. Ela, não vai ali, Dri, você não está vendo que é um mendigo? Ela confundiu ele com o mendigo, porque estava realmente da cabeça aos pés. E eu falei, não, é o meu namorado, olha como ele é lindo. Ah, ele fala tão bem, ele cuida tão bem de mim, né? Então, eu acho que todos vocês já passaram por isso também, no início do relacionamento de vocês. Só palavras agradáveis, a gente não via defeito na pessoa, né? Era só coisa bonita, tudo. E a gente precisa cuidar desse relacionamento, para a gente continuar a ter esse olhar de qualidade na pessoa, né? O pai para o filho também, a Bíblia fala, né, que o Senhor, ele nos olha como um pai olha para um filho. E aí tem o Vinícius e o pastor Fernando ali. Se o pastor Fernando falar do desenvolvimento do Vini, para uma pessoa que não é pai, a pessoa não vai conseguir compreender a admiração que o pai tem para o filho. Aí o Vini está lá apontando, falando uau, que nem estava falando hoje. Aí o pastor Fernando, a Vivi vai falar de uma forma, olha, meu filho fez isso, olha que lindo, teve um marco de desenvolvimento. Mas se ela falar isso para alguém que ainda não é pai, ele não vai conseguir compreender a importância desse desenvolvimento, né? Então, a pessoa só consegue compreender a importância, consegue olhar com admiração se ela está envolvida nesse relacionamento. E assim é o nosso relacionamento com Deus. Se a gente começa a parar de olhar um pouquinho, começa a viver um casamento assim, sem muito sentido, né? A gente começa a fazer as coisas assim no automático, a gente esquece de falar das qualidades do nosso cúmplice, né? Do nosso companheiro, dos nossos filhos. E isso acaba virando até meio que uma estagnação, vira um cansaço, vira aquela rotina. Então, a gente precisa cuidar desse relacionamento. Assim é também o nosso relacionamento com o Senhor. O Senhor pede para que a gente cuide desse relacionamento. Mas o relacionamento com Deus, ele é muito mais intenso, ele precisa ser muito mais intenso.
E como que a gente consegue alimentar esse relacionamento? A palavra do Senhor fala que o Senhor, ele é a fonte das águas vivas. Ele é um manancial. O nosso relacionamento com o Senhor, ele precisa estar em constante movimento. Para que a gente possa ter todos os dias experiências com o Senhor, nós precisamos estar regando esse relacionamento com a fonte das águas vivas. E, infelizmente, muitas vezes a gente acaba errando no passo de alimentar esse relacionamento. E eu trouxe essa palavra aqui para vocês exatamente porque o Senhor fez essa comparação. Ele está assustado e ele fala que o povo deixou de beber da fonte da água viva para uma cisterna. Eu acredito que aqui, todos aqui, só quero, peço para vocês me ajudarem aí na pregação. Levanta a mão aí, quem já bebeu da fonte da água, assim, já bebeu da fonte mesmo. Você já bebeu, pastora Ju? Como que é a característica da água da fonte? Me fala aí uma característica. É pura, isso, pura. Mais alguém? John, fala aí. Gelada. Temperatura agradável, né? Vai, Clau. Diferente. Tem que beber. Acho que ela é abundante também, né? Uma água abundante, água corrente, né? Ela não para. E a cisterna é diferente. A cisterna, a gente usa aqui a palavra cisterna, mas na verdade a cisterna é um poço, né? E é um reservatório de água. Diferente da fonte da água que nós tomamos, a cisterna ela é uma água parada. E por ser um reservatório, muitas vezes tem até aquele lodinho assim no fundo, aquela sujeira, né? Aquela coisinha assim. Não são todos, mas aqueles poços que não são tratados tem aquele fundinho de sujeira. Então, aqui o Senhor fala que o povo abandonou a fonte da água viva para viver de cisternas. E lá em Jeremias 17:13, ele confirma, o Senhor é a fonte das águas vivas. E Isaías 55:1 também fala, quem está sedento, beba da fonte da água da vida. E a Bíblia toda, aqui tem vários versículos que falam sobre isso, né? Que Jesus é a fonte da água viva, e aquele que bebe jamais terá sede, e um montão de versículo lindo que fala sobre isso. E nesse contexto, não quero tirar o contexto desse versículo, aqui o povo estava literalmente trocando a fonte da água viva, a adoração a Deus, para viver de cisterna, adorando a outros deuses. Mas hoje, né, nos nossos dias, as nossas cisternas pode ser que não seja um Deus, mas assim como uma adoração errada, nós podemos estar alimentando o nosso relacionamento de cisternas. O que é uma cisterna hoje em dia? Vou dar alguns exemplos aqui. Muitas igrejas hoje em dia que só falam de prosperidades terrestres. Pessoas que só vêm para a igreja para alimentar a exterioridade. Só vêm aqui para poder falar e falar e falar e falar. Eu acredito que também vocês já tenham, pelo menos, ouvido falar de relacionamentos abusivos, né? Relacionamentos onde só uma pessoa fala, só uma pessoa reclama. Ela nem pergunta pro parceiro dela se está tudo bem. Está tudo bem, como que foi seu dia hoje? Não, só reclama, reclama, reclama. Aquele relacionamento que só está para fazer um status, para poder ter alguma condição financeira melhor. Isso é um relacionamento vazio. E um relacionamento com cisterna aqui para nós, aqui no nosso contexto, é viver isso. É um relacionamento que a gente só vem para a igreja para buscar por coisas carnais, por exterioridade. Hoje nós vemos tantos pregadores famosos, tantas igrejas famosas, tantos cantores famosos, que estão vivendo, na verdade, vazios, sedentos, na sequidão, porque eles esqueceram de alimentar esse relacionamento com Deus através da fonte da água da vida. E essa fonte da água da vida é o que nos faz ter uma vida nova todos os dias. É o que nos faz fazer com que a gente cresça espiritualmente, com que a gente tenha experiências sobrenaturais com o Senhor. Então, trazendo um pouquinho sobre isso, eu quero até assim perguntar, faça aí uma reflexão interna. Como que está sendo seu relacionamento com o Senhor hoje? Ele está através de cisterna ou através da fonte da água da vida? E olhando aqui esse contexto de Jeremias, eu trouxe esse texto de Jeremias porque eu achei muito próximo a falar sobre relacionamentos, né? Como os irmãos sabem, Jeremias ele foi comissionado para ser um profeta. Ele não queria. Quem quer ser profeta aí vai saber que não é nada fácil,
porque às vezes precisa entregar palavras duras e as pessoas não querem ouvir, né? Então, Jeremias já sabia ali, desde o capítulo 1, que ele não seria muito amado pelas pessoas. E, na verdade, ele não queria, né? Ele disse que ele era muito jovem, ele não sabia, ele não tinha uma eloquência boa. E Deus falou, é você mesmo, Jeremias, eu vou usar a sua vida para você falar com o povo. E aqui no capítulo 2, o Senhor começa a descrever o porquê que ele precisa de Jeremias. E aqui o Senhor ele começa a fazer uma narrativa nesse capítulo 2, eu não vou ler todo o capítulo porque é extenso e vocês precisam ler com calma, mas era uma narrativa até meio dramática, porque o Senhor trata o povo como uma noiva infiel. Aqui no começo do capítulo 2, ele começa a falar do relacionamento de Israel de uma forma nostálgica, ele estava com saudades. Quando o povo buscava ele, não porque ele oferecia, mas por quem ele era. E aí, no meio do caminho, depois de tantos milagres que todos nós já sabemos, tantos erros também, né, que eles tiveram, tantas coisas, o Senhor começa a falar, ele ficou indignado, essa foi a palavra, ele ficou indignado. O povo de Israel trocou a fonte da água viva para viver de cisternas. E como eu falei aqui, né, a gente tem essa diferença. A água da vida ela é fluente, ela flui. A água da cisterna ela é parada. E aqui na palavra do Senhor que nós lemos, ele não disse apenas cisterna, mas ele disse cisterna rota, né? Que significa um poço rachado. Então imagina só, a pessoa troca a fonte, o manancial da água viva para viver em uma cisterna rota. Então, imagina só essa situação, que eles iam lá, abasteciam. Naquela época, lógico que não tinha encanação, né, encanamento. Então, como todos nós precisamos de água, eles precisavam ir até um manancial para poder sobreviver. E por comodismo, eles começaram a fazer essas cisternas. E por talvez um erro de engenharia ali, de quem estava colocando as pedras nas cisternas, acabou que as cisternas, alguma dessas cisternas, elas estavam rachadas. Agora, imagina a decepção que era essas pessoas tentarem chegar até a cisterna, morrendo de sede. Chegando lá, não tinha água nenhuma, estava tudo seco. Talvez tinha até aquele silodinho lá, né? Eu falei, meu Deus, e agora, né? Então, o Senhor, ele faz essa analogia, ele traz essa ilustração para dizer o quanto ele é importante. Ele é um manancial de águas vivas e o povo troca isso para viver de cisterna. Uma cisterna vazia, que é pior, porque aqui nesse trecho ele fala exatamente que essa cisterna é rachada, ela não consegue guardar, reservar a água. E o Senhor está indignado. Ele está tão indignado que ele fala, estais atônitos, ó céus, como o meu povo. Esse que eu enviei o maná todos os dias. Como eles conseguiram trocar o meu relacionamento, o meu tempo de intimidade por deuses, porque naquela época a nação era politeísta, tinha vários deuses. E aí, de repente, eles estavam lá adorando a um montão de deuses, mas quando o negócio pegava fogo mesmo, eles iam lá e pediam o arrependimento para o Senhor e voltava e começava tudo aquilo, o Senhor não estava mais aguentando aquilo. Então, ele usa Jeremias para tratar com o povo sobre isso. E, baseado nisso, eu quero compartilhar com os irmãos 3 orientações, são super básicas, vocês vão super se definir aqui dentro, mas são orientações que talvez nós estejamos falhando no nosso relacionamento com Deus. Talvez a gente nem esteja percebendo, mas nós estamos alimentando esse relacionamento com cisternas. Então, essas 3 orientações é para nós voltarmos a beber, a viver dentro desse relacionamento como um manancial de águas vivas, amém? A primeira aqui, orientação, é que nós precisamos buscar por avivamento diário. Nós precisamos buscar a Deus com frequência, são todos os dias. Irmãos, tem pessoas que, infelizmente, elas acham que vir um culto por mês, no culto de Santa Ceia, né? Eu já ouvi pessoas falando, eu vou hoje na Santa Ceia que eu vou me abastecer para o mês inteiro. Misericórdia. Tem pessoas que vêm uma vez por semana e acham que isso já é o reservatório da semana inteira, não tem o seu tempo de intimidade com Deus, não consegue ter frequência. E é muito triste isso, porque como que eu li recentemente um livro do pastor Luciano Subirá, que ele falava assim que existem crentes que pensam que são camelos.
São crentes que acham que colocam água no seu reservatório e passam aí 40 dias no deserto. Vai a gente tentar pensar dessa forma. Você vem no culto de domingo, tenta se abastecer, não tem o seu tempo de intimidade com Deus lá na semana, para ver se você sobrevive. Não sobrevive, não. Não existe crente camelo. Nós precisamos buscar essa fonte de água viva todos os dias. E ontem nós tivemos um ensaio aqui, eu voltei para casa com a pastora Ju, e a gente estava comentando, né, de encontros que a pastora Ju teve dentro de casa com Deus, que ficaram marcados na vida delas. Irmãos, tem pessoas que elas são tão paralisadas, elas estão vivendo tanto de cisternas referente a isso, que elas ficam lembrando de uma vigília que aconteceu há 10 anos atrás. E elas falam assim, Deus nunca se manifestou da forma como Ele se manifestou naquela vigília, naquele culto que eu fui. E começa a reclamar dos cultos que frequenta hoje. Mas, na verdade, o mesmo Deus que estava lá na vigília é o mesmo Deus que tem que estar dentro da sua vida. Mas se você não busca por esse manancial, você faz disso uma cisterna. Os cultos viram uma cisterna. O seu tempo com Deus virá uma cisterna. Então, a gente precisa pensar nisso, sabe? A frequência que nós estamos fazendo isso. Eu lembro quando eu era adolescente ainda, tinha um senhor chamado Benedito. Ele já não andava mais, estava na cadeira de rodas. Mas eu lembro que toda vez que eu falava com ele, ele tinha brilho no olhar. E ele falava de Deus de uma forma tão linda. Parecia um jovenzinho falando das maravilhas do Senhor e falando de coisas que estavam acontecendo no dia a dia dele. Eu falei, nossa, que coisa linda, né? Mas isso é o cumprimento da palavra do Senhor, porque lá em 2 Coríntios, eu peço para que vocês acompanhem essa leitura, 2 Coríntios 4,16 diz assim, por causa disso, nós não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior pereça, contudo, o homem interior é renovado dia a dia, porque ele busca por esse manancial de águas vivas. Isso deve ser feito com frequência. Se nós não estamos fazendo isso com frequência, nós estamos estagnados. E se nós estamos estagnados, nós viveremos uma cisterna. Então, a gente está parado ali, juntando só lodos, juntando só sujeira. E o Senhor não quer isso de nós. Como que a gente quer alimentar esse relacionamento que o Senhor se doa tanto para a gente? Pensa só, né? Vamos tentar se colocar no lugar de Deus nesse momento. Um pai, toda hora o filho está lá pedindo, só reclamando. Na hora que vai orar, só murmura. Senhor, é isso, aquilo. Qual que foi o último dia, o último momento que você só parou para orar, para adorar a Deus? A pastora Juliana, na pregação dela de domingo, ela comentou sobre uma situação que ela admirou o pôr do sol. Pensa, o dia que você abre a sua janela e contempla as maravilhas do Senhor, como o Senhor fica feliz quando você adora Ele nas pequenas coisas do dia. Mas não, você fica esperando, a gente fica esperando por um culto, a gente fica esperando para que a pregação esteja avivada, sendo que, na verdade, a gente não está alimentando o nosso interior. Se nós não estamos alimentando, nós estamos fazendo disso um relacionamento com cisterna. Então, nós precisamos tomar cuidado com isso. A segunda orientação é que não adianta nada a gente ter só a frequência. A gente precisa ter a frequência e a intensidade. Então, eu venho no culto de domingo, venho no culto de quinta, vou vir no culto das mulheres, vou participar do culto de oração, vou participar da leitura bíblica que o pastor lá todo dia está mandando os versículos para a gente ler, mas assim, estou fazendo isso de forma fria. Minha oração é fria também. Sabe aquela oração assim que você nem sabe mais as palavras que você está falando, porque não está saindo do seu interior? Isso não é intensidade, isso também vira uma cisterna. Isso acaba virando um ritual e não um relacionamento. E o Senhor não quer isso de nós. Quando nós entramos na presença do Senhor, nós temos que buscar a Ele de todo o nosso coração. Em Jeremias 29:13, a palavra do Senhor, ela fala, é um versículo muito conhecido. Jeremias 29:13. E vós buscar-me-ei e me encontrareis quando vós procurardes por mim com todo o vosso coração. Isso é intensidade. Nós temos que entregar, no momento que nós estamos entrando na presença do Senhor, nós temos que despir de toda a vergonha, toda a preocupação, toda a frieza espiritual e fazer isso um momento de intensidade, de coração mesmo. E até adaptando aqui esse versículo, porque nós estamos falando que o Senhor é a fonte das águas vivas, correto? Então eu vou aqui adaptar esse versículo para isso. Então me invocarei. Invocarei a quem?
a fonte de águas vivas. Você está invocando a fonte das águas vivas. E encontrareis. Encontrareis quem? A fonte de águas vivas. Quando você procurar a fonte de águas vivas com todo o coração. Não tem segredo. Não tem segredo. Você está buscando com intensidade, está buscando com vontade. Então você vai achar esse manancial de águas vivas. E de repente você está também fluindo. Você está vivendo situações do seu dia a dia que fica assim marcado para o resto da sua vida. Eu tive experiências com o Senhor lavando o banheiro na minha casa. Tive experiências com o Senhor na madrugada. Isso a gente só consegue ter quando a gente tem intensidade. Não adianta a gente querer acordar, vou acordar 1h da manhã, vou fazer um propósito lá na intercessão, a gente faz um monte de propósito lá, principalmente de madrugada. Mas aí eu acordo só no automático, só para fazer um ritual. Mas a gente está adorando a um Deus vivo, então vamos fazer o negócio direito. Então vamos fazer isso com todo o coração, com toda a nossa intensidade. A partir do momento que nós começamos a fazer dessa forma, nós estamos acessando esse manancial de águas vivas. Nós estamos acessando o coração do Senhor. E o terceiro tópico aqui dessas orientações é que eu falei de frequência, falei de intensidade, e agora eu vou falar de prioridade. Nós precisamos sempre estar aos pés do Senhor. Infelizmente, nós caímos muito nesse erro. Eu falo nós porque eu me coloco nesse meio também. Nós acordamos com tantas coisas, são tantas tarefas dentro de casa, tantas tarefas no trabalho, tantas tarefas, aqueles ainda que exercem, né, executam trabalhos na igreja, mais ainda. Então a gente acorda assim já daquele jeito, cheio de coisa, que às vezes o dia parece que fica até curto, de tanta coisa que a gente tem para fazer. Mas qual que é a sua prioridade? A prioridade é buscar ao Senhor. Vocês lembram, né, da história da Marta e Maria? A Marta, ela estava lá fazendo o trabalho dela, cheio de coisa para fazer, e estava brava com a Maria lá parada aos pés do Senhor. E ela foi lá reclamar com Jesus, achando que Jesus ia dar crédito para ela, achando que ela ia estar certa e mandar a Maria ainda ajudar ela. E o Senhor já foi lá e deu uma logo nela, falou, ei, a Maria escolheu a boa parte. E muitas vezes nós estamos acabando cometendo esse erro. A gente já acaba atravessando o dia assim, atropelando as coisas. Você está priorizando o tempo aos pés do Senhor? Porque não adianta nada. Eu falo por mim, né, que eu faço parte da intercessão. Como eu quero que as intercessões alcancem o coração de Deus se eu não estou priorizando o meu tempo aos pés dele? Eu não estou tendo esse tempo de comunhão, não estou buscando pelo manancial de águas vivas. A intercessão, ela basicamente fica lá pedindo, né? Intercedendo, intervindo pela igreja, pelos irmãos. E o que adianta se eu quiser fazer isso? Eu quero que as intercessões alcancem o coração de Deus se eu não tenho um tempo de comunhão com o Senhor, se eu não estou buscando por Ele. E isso são em várias áreas, né? Então, assim, eu quero, principalmente quando nós estamos fazendo algum trabalho para Deus, a gente quer fazer com perfeição, com excelência, que aqui tudo saia acima do excelente, né? E muitas vezes a gente acaba esquecendo de ter esse período de devoção ao Senhor, esse tempo de prioridade, sabe? De se entregar mesmo aos pés do Senhor, de falar, Senhor, como o Senhor é lindo, como o Senhor é maravilhoso, sem pedir nada, sabe? Apenas adorar. De repente ali o Senhor está te envolvendo em um momento tão gostoso, tão grandioso, você está falando em línguas dentro da sua casa, o Senhor vai revelando palavras, promessas, profecias. E, infelizmente, a gente acaba se atropelando nisso, né? Tem um ditado muito antigo que fala que a gente não pode ir com muita sede ao pote. E é mais ou menos nisso. Porque se a gente começa a ir com muita sede ao pote, a gente vai para a cisterna, a gente não vai para o manancial. E ali a gente não vai conseguir saciar a nossa sede. A gente só consegue saciar a nossa sede aos pés do Senhor. Tem um louvor do Thales Roberto, que eu até anotei aqui, que ele é bem antigo, eu estava escutando essa semana. E eu achei que ele ficou muito próximo ao que a gente está conversando aqui hoje. Ele fala que você está dirigindo cego em alta velocidade. Eu acredito que Deus deve estar vendo a gente também fazer isso, quando a gente quer fazer um monte de coisa para Ele, e Ele quer que a gente faça, mas a gente está dirigindo cego em alta velocidade. Aí ele fala, e daqui de cima eu vejo a pancada que vem. Sabe por quê? Porque a gente não consegue suportar o peso. Se a gente não está andando com o Senhor e priorizando esse tempo aos pés dEle, a gente não consegue manter esse nível, sabe? A gente não consegue manter esse nível de excelência, porque nada é excelente se nós não estamos priorizando o tempo aos pés do Senhor.
Então, essa palavra, ela veio muito ao meu encontro essa semana, sobre a gente se mover através do manancial de águas vivas. Tantas vezes a gente fica aí querendo alimentar o nosso relacionamento com o Senhor através de cisternas, e de repente, chega no final do dia, a gente sente uma sede interna, um vazio, que nada preenche, mas é porque você não está priorizando esse tempo aos pés do Senhor com frequência, não está priorizando esse tempo com intensidade, não está priorizando esse tempo aos pés do Senhor. É aos pés dele, ali que a gente pode chorar como um relacionamento. Ali a gente pode trocar palavras de amor, porque o Senhor vai falar para a gente, Ele vai corresponder às nossas necessidades, mas também ao que nós falamos para Ele. E isso é muito importante, irmãos. Eu louvo ao Senhor pela igreja que nós estamos. Eu fiquei tão feliz com a mensagem que o pastor Fernando compartilhou lá na segunda-feira, falando de coisas que já têm acontecido aqui na igreja. Então, para mim, isso já é algo que nós estamos buscando ao Senhor, a igreja está buscando pela fonte de águas vivas. As pessoas que vêm na nossa igreja, elas não estão buscando apenas alimentar o seu exterior, alimentar apenas a sua parte de bênção, a sua parte financeira, sua parte pessoal, emocional. Ela está querendo mais de Deus. De repente nós estamos vendo pessoas sendo batizadas com o Espírito Santo, pessoas evoluindo ministerialmente, executando tarefas com tanto amor, com tanto desejo no coração. Então, para mim, isso já é um grande sinal que a nossa igreja está se movendo. O relacionamento da Bereana Cotia está em cima da fonte de águas vivas. Mas hoje eu queria trazer essa reflexão para vocês. Pensem um pouco como vocês estão alimentando esse relacionamento com o Senhor. É o tempo agora de buscarmos a Ele com mais intensidade, mais vontade no coração, mais desejo, sabe? E o Senhor, a palavra dele, ele fica indignado. Essa é a palavra dele. Tantas bênçãos, a gente fazendo uma autoavaliação interna, cada um aqui de nós. Quantas bênçãos, quantos milagres nós recebemos. Será que a gente está cometendo esse mesmo erro que o povo de Israel estava fazendo? Em vez de ser alimentado pela fonte de águas vivas, está querendo ser alimentado por cisternas, buscando igrejas famosas, buscando mensagens famosas, buscando pregadores famosos, porque acham que a fonte de água vivas está lá, não está na Bereana Cotia, está aqui dentro, ó. E isso é um trabalho que cada um de nós precisamos fazer. Infelizmente, a gente não pode, e infelizmente, nós não podemos terceirizar essa responsabilidade para ninguém. Cada um de nós precisamos alimentar esse relacionamento com o Senhor. Porque quando nós começamos, quando temos esse relacionamento com o Senhor, eu vou chegar na irmã Débora e vou falar para ela: você não sabe o que aconteceu, irmã Débora, eu estava lá lavando a louça da minha casa e o Senhor falou poderosamente comigo. Aí uma irmã manda uma mensagem e fala: olha, eu estava aqui falando, o Senhor pediu para me dar uma palavra para você. E de repente, assim, as coisas vão se conectando tão bonito, vai ser tão lindo, assim como o nosso relacionamento. Se a gente não fala a palavra de amor dentro do nosso relacionamento, para os nossos filhos, para os nossos maridos, isso vira uma rotina. E o Senhor não quer rotina, Ele quer relacionamento intenso, porque é isso que Ele entrega para nós. Então, nós precisamos também entregar esse relacionamento intenso para o Senhor. E eu concluo essa mensagem aqui com aquela passagem também da mulher samaritana que está em João 4, 13 e 14. Jesus respondeu e disse-lhe: qualquer que beber desta água, ele está falando do poço. Jesus disse: qualquer que beber desta água terá sede novamente, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, mas a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. É isso que o Senhor quer de nós quando nós buscamos pela fonte da água viva. Rios de água viva fluirão também do nosso interior e nós conseguimos transbordar aonde quer que nós estejamos. É tão lindo quando nós estamos perto de pessoas que falam de forma apaixonante sobre Deus, né? Sobre o Espírito Santo, sobre a comunhão que Ele tem, e fala de uma forma que é como se realmente Ele estivesse assim, presente, fisicamente falando.
Porque a experiência é tão intensa. Estava falando isso com a Eli, né, Eli? Essa semana a gente estava falando. A experiência é tão intensa que você também quer viver daquilo. Você quer sentir aquilo. Mas você só consegue sentir se você também mergulhar no rio do Senhor. E no rio do Senhor, quando nós mergulhamos, nós somos sarados de qualquer tristeza, qualquer mágoa, qualquer enfermidade. Tudo, a palavra do Senhor fala, buscar primeiro o reino de Deus, toda a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Quando nós estamos buscando por esse manancial de águas vivas, o resto é detalhe. E esse resto, quem cuida é Deus. Ele vai cuidando da nossa saúde, Ele vai cuidando da nossa família. Aquela preocupação que a gente começa a pensar, Ele já vem e age antes. E é tão lindo esse relacionamento, é uma troca de amor intensa por Deus, por esse Deus que fez tantas coisas por nós. Essa é a mensagem que eu tenho para compartilhar com vocês. Eu peço que, eu vou aproveitar aqui, pastora Gil, fazer uma oração, tá bom? Que os irmãos fiquem em pé.